Joel capítulo 1 versículos 1 ao 14. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra, aconteceu isto em vossos dias. Ou também nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Despertai ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de sacos pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar, e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi vós e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de sacos, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares, e a libação, cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O livro de Joel é uma parte do Antigo Testamento, está situado entre o livro de Oséias e o livro de Amós. De acordo com a tradição, foi redigido pelo profeta Joel. Alguns argumentam que foi escrito no final da era monárquica, mas a maioria dos estudiosos acredita que foi redigido após o exílio na Babilônia e a reconstrução do Templo de Jerusalém, ou seja, por volta de 400 a.C., já que o livro não menciona nenhum rei nem o exílio. A mensagem central do livro é o julgamento que Deus realizará contra os inimigos de Israel e, sob uma perspectiva escatológica, a vitória final do povo de Deus. As incertezas sobre o período em que o profeta Joel viveu dificultam a interpretação de suas palavras. O livro pode ser dividido em duas partes. Os 2 primeiros capítulos descrevem uma terrível invasão de gafanhotos que destrói as plantações do país. Diante dessa calamidade, Joel convoca todos, profetas, sacerdotes e o povo, a se unirem em arrependimento e jejum coletivo, pedindo a Deus que afaste a catástrofe. Essa liturgia penitencial permite caracterizar Joel como um profeta ligado ao culto no templo. Deus demonstra sua misericórdia ao anunciar a libertação da praga e as bênçãos para uma nova colheita. Como o profeta compara os gafanhotos a um exército, pode-se considerar que ele esteja se referindo a uma invasão inimiga. Os 2 últimos capítulos descrevem o julgamento de Deus sobre as nações e a vitória final, a manifestação do espírito profético sobre todo o povo na era escatológica. Atende ao desejo de Moisés em Números 11 versículo 29. Embora a primeira parte pareça desconectada da segunda, uma expressão une todo o livro, o dia de Jeová. O que na primeira parte era representado por gafanhotos ou um exército inimigo, na segunda parte se transforma no exército de Deus, a praga se torna apenas uma metáfora do grande dia em que a humanidade prestará contas a Deus. Assim como Deus afastou os gafanhotos, sua misericórdia, alcançada por meio do arrependimento e do jejum, transforma o julgamento em um dia de libertação e salvação. Após a destruição da plantação, uma nova e viçosa brota. Dessa forma, a praga de gafanhotos observada atentamente serviu para que Joel anunciasse o dia de Javé.
A parte mais notável de Joel é o capítulo 3, ou os versículos 28 a 32 do capítulo 2, na versão Almeida, que é mencionado pelo apóstolo Pedro durante o sermão de Pentecostes em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículos 17 ao 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por essa razão, Joel é conhecido como o profeta de Pentecostes, além de ser considerado o profeta da penitência, devido à primeira parte do livro. Por que ler o livro de Joel? O livro de Joel, um dos menores profetas do Antigo Testamento, oferece insights profundos sobre a justiça divina, o arrependimento e a esperança em Deus. Aqui estão alguns dos principais motivos para explorá-lo. 1. O Dia do Senhor. Uma das principais temáticas do livro é o Dia do Senhor. Essa expressão, recorrente em profetas, refere-se a um período de julgamento divino. Joel, porém, o apresenta de forma vívida, descrevendo pragas, trevas e terremotos. Mas, ao mesmo tempo, ele oferece uma mensagem de esperança, prometendo restauração após o julgamento. 2. O arrependimento e o jejum. Joel faz um forte apelo ao arrependimento e ao jejum. Ele destaca a importância da comunidade religiosa se voltar para Deus em tempos de crise. Essa mensagem continua relevante hoje, lembrando-nos da necessidade de uma espiritualidade profunda e engajada. 3. A promessa de restauração. Apesar das profecias de juízo, o livro de Joel culmina em uma promessa de restauração. Deus promete derramar seu espírito sobre todo o povo, trazendo abundância e renovo. Essa mensagem de esperança é um tema central na Bíblia e oferece conforto em tempos difíceis. 4. Conexão com o Novo Testamento. Citações de Joel aparecem no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos, durante o dia de Pentecostes. Isso demonstra a importância do livro na compreensão da história da salvação e do cumprimento das promessas de Deus. 5. Relevância para os dias atuais. As temáticas abordadas em Joel, como a justiça divina, o arrependimento e a esperança, são atemporais. A mensagem do profeta continua a ecoar em nossos corações, desafiando-nos a buscar uma relação mais profunda com Deus e a trabalhar pela justiça e paz no mundo. Em resumo, o livro de Joel oferece uma rica teologia sobre o juízo e a graça de Deus. É uma leitura que pode aprofundar nossa compreensão da Bíblia e inspirar uma vida mais devota. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada, Bíblia de Estudo Pentecostal, canal Estudando com Cristo. Compartilhe, comente, dê seu like, e inscreva-se no nosso canal.